Bom dia, essa é mais uma aula de urgência e emergência, socorros de urgência e emergência no curso de Educação Física de Cáceres, né? E hoje nós vamos estar trabalhando a questão do atendimento pré-hospitalar, né? O atendimento de trauma. Tá? Quando a gente fala nesse atendimento, é um pouquinho diferente do atendimento que é prestado em situações clínicas. Quando a gente tem um trauma, as condições são um pouco diferentes para esse atendimento, porque toda vez que tem um trauma, até que se prove ao contrário, aquele paciente é considerado grave e necessita de um atendimento mais cuidadoso em relação à parte da coluna cervical, principalmente. Então, eu vou estar abrindo aqui. Compartilhando a tela com vocês. Só um minuto. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Quando a gente está falando do atendimento ao trauma, sempre a gente considera que esse atendimento feito nesse ambiente pré-hospitalar, né, ele é considerado um atendimento, né, que envolve uma condição mais grave do indivíduo, né? Então, a gente precisa ter um maior cuidado com esses pacientes. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, só vou abrindo aqui o arquivo para a gente começar. Então, nós vamos trabalhar esse atendimento ao politraumatizado. Então, primeiro a gente consiste aí o que é o trauma, né? Então, o trauma vai ser uma lesão de extensão, intensidade e gravidades variáveis. Então, a gente pode ter traumas considerados leves, como a gente pode ter traumas considerados gravíssimos, né? Que podem ser produzidos por diversos agentes, podem ser agentes físicos, químicos e elétricos, né? Podem acontecer de forma acidental ou de forma intencional, né? Então, esses traumas, eles podem ser acidental, que é na grande maioria, né? E o intencional são as tentativas de suicídio. E são capazes de produzir uma perturbação local ou sistemática, tá? Então, a gente vai ter traumas de dois traumas que são pequenos e traumas que são muito graves. Na dúvida, a gente considera que todo trauma é muito grave. Então, como você às vezes não tem como saber se esse trauma é leve ou se esse trauma está causando poucos problemas, a gente considera que todo trauma é extremamente grave. Então, o que vem ser um paciente politraumatizado? Um paciente politraumatizado vai ser aquele indivíduo que é acometido por múltiplas lesões, né, em um episódio no qual é desencadeada uma troca de energia entre o tecido e o meio.
Então, o politraumatizado é aquele que apresenta mais de uma lesão, que é o que realmente, geralmente acontece quando se tem uma situação de trauma. Né? E as lesões ou os agravos ao estado de saúde são oriundos de um forte impacto em consequência de um acidente ou um ato de violência intencional ou não. Então, tudo aquilo que é causado de uma maneira externa para o organismo é considerado trauma. Diferente das situações que a gente estava vendo até agora, que eram situações clínicas, né, que eram desencadeadas de dentro para fora. Agora é ao contrário, são situações causadas de fora para dentro. Então, a gente, há alguns anos já, um grupo de cirurgiões se reuniu para desenvolver uma orientação que guiasse o atendimento a esses indivíduos, tá? E isso aconteceu depois que um cirurgião estava fazendo um passeio de avião com a sua família e o avião caiu e as pessoas não morreram imediatamente. Só que ele, no momento que o avião caiu e que ele viu todos os seus parentes lá machucados, ele não sabia por onde começar. E aí, por essa deficiência que ele percebeu de não saber o que fazer, ele então juntou, né, outros colegas e junto eles fundaram então esse grupo e esse grupo desenvolve um manual que é chamado ATLS, né, a sigla está em inglês, que é Advanced Trauma Life Support, então suporte avançado para os atendimentos de trauma, né? E hoje está na 10ª atualização desse manual. Então, esse manual é construído por um grupo de cirurgiões do mundo inteiro, né, que são convidados a participar, e eles instituíram a ordem de atendimento ao trauma. Então, depois dessa institucionalização, todos os traumas no mundo inteiro são atendidos na mesma sequência. E aí, dentro desse manual, a gente tem também o suporte básico de vida, que é o que a gente estava trabalhando até agora, né, em relação à ressuscitação, e aí tem também em relação ao traumatismo, que é o que a gente vai ver hoje. Então, se considera que cerca de 5,8 milhões de pessoas de todas as idades e grupos econômicos morrem anualmente por eventos traumáticos. E aí a gente tem um padrão trimodal no trauma. Tá? Então, o trauma, quando acontece o trauma, a gente tem 3 momentos, 3 picos. Tá? O primeiro pico é onde acontece 50% dos óbitos, tá? Que são segundos ou minutos após as lesões graves, né? E que não tem o que fazer, são aquelas mortes basicamente instantâneas, onde a única coisa que a gente pode fazer é tentar prevenir o acidente. Tá? Então, são aquelas mortes que acontecem no local do trauma. Essas mortes correspondem a 50% dos óbitos. Outro é o segundo pico, né, que corresponde a 30% dos óbitos quando tem um trauma, que são as primeiras horas após o evento, e é evitável esses óbitos se tiver um atendimento inicial adequado. Aí, por isso, a importância de saber a ordem do que fazer. Tá? Porque a gente pode salvar essas pessoas. E o terceiro pico, que corresponde a 20% dos óbitos, são aqueles óbitos que acontecem dias ou semanas após o evento por complicações sistêmicas. Aí já são problemas secundários que acontecem depois desse primeiro atendimento, que é quando o indivíduo morre dentro do ambiente hospitalar, que não é o nosso caso de foco. Hoje a gente vai trabalhar com foco nesse segundo pico, que é tentar fazer um atendimento inicial que seja adequado para esses indivíduos. Então, dentro desse manual, eles criaram, né, esse acrônimo que antigamente era chamado ABCDE, e aí, no ano de 2018, se acrescentou o X na frente. Então, ficou o X, A, B, C, D, E. Essas letras, cada letra corresponde a uma etapa do atendimento.
Então, se decorando essas letras, se decora a ordem do atendimento. E isso se aplica para todo e qualquer situação de trauma aqui no Brasil e no mundo todo. É igual para todo mundo. Então, por que foi criado esse ABCDE? Porque ele precisa ser de uma forma rápida, isso tem que ficar guardado, né, na memória, principalmente para os profissionais de saúde, né? No caso de vocês, não é tanto foco, mas vocês precisam ter essa noção para saber o que fazer. E ela deve ter, então, uma etapa sistematizada, que não pode se pular etapas, né, de modo a não negligenciar a condição do paciente, nem gerar mais riscos relacionados ao atendimento. Porque um dos problemas que acontecem durante o trauma é fazer o atendimento errado. Tá? Então, uma das grandes coisas, né, dos grandes problemas quando se tem trauma é o atendimento errado, né? É a pessoa, em vez de ajudar, atrapalhar. Então, por isso que a gente passa isso para vocês, porque é função de vocês que podem estar vivenciando um trauma, até no ambiente de trabalho de vocês, saber o que fazer para que não piore a situação do indivíduo. Então, a gente vai ver as etapas. Então, a primeira etapa, né, essa primeira etapa do XABCDE. Antes de nós entrar nas etapas, então, quais que são os objetivos desse atendimento? É fazer uma avaliação da condição do paciente de uma forma rápida e segura. Então, é melhor que você faça uma coisa que você tenha certeza, para que não prejudique. Definir as prioridades no atendimento e na reanimação. Então, saber o ABCDE e saber o suporte básico de vida para você poder ajudar esse indivíduo. Determinar as necessidades do paciente, né? Providenciar uma transferência responsável. E o mais importante aqui é evitar dano adicional. Sempre lembrem sobre isso. Se você não pode ajudar, pelo menos não atrapalhe mais. Não piore a situação. Então, o que vem antes de saber o ABCDE? E isso é muito importante, a gente já viu no suporte básico de vida. É o ambiente pré-hospitalar. A primeira coisa é que a cena deve estar sempre segura. Então, toda vez que você vai fazer um atendimento, primeiro você precisa observar se o redor, né, se o ambiente que você está seguro para você ajudar. Se não tiver seguro, tá? Se não tiver seguro, não faça nada. Não tente ser super-herói. Você não é. Então, se você tiver, por exemplo, numa estrada, acontecer um acidente e você for tentar ajudar, mas aquele ambiente não está seguro, não vá, porque o risco de você também se acidentar é enorme. Outra coisa é em relação à paramentação, né? Aqui estou falando da equipe, porque geralmente quem faz esse atendimento é uma equipe médica, né? Uma equipe de profissionais da área da saúde. Por que a gente coloca essa questão da paramentação? Nunca se coloque em risco. Então, se você vai ajudar, você tem que pensar primeiro em você, tá? Primeiro em você. Mas como isso? Numa situação de trauma, geralmente envolve presença de sangue. Quando você não tem recursos para se paramentar, você pode estar se colocando em risco. E você não deve fazer isso. Então, por quê? Porque você corre o risco de acabar ficando doente por causa da sua ajuda. Mas como que isso pode acontecer? A gente sabe de como as doenças são transmitidas, né? Principalmente as doenças infecto-contagiosas que são transmitidas por sangue. Se você vai ajudar sem ter uma proteção, você se coloca em risco. Então, você precisa pensar muito nisso. Né? Uma coisa é você ajudar uma pessoa que você conhece, uma pessoa da sua família, ainda assim há risco. Outra coisa é você ajudar um desconhecido na rua que você nunca viu, você não sabe da história daquela pessoa.
E aí você pode estar se colocando em risco e pode ficar doente. Então, só faça o atendimento se a cena for segura e se você se sentir seguro para fazer aquilo ali, tá? Por lei, nenhum indivíduo é obrigado a fazer um atendimento que coloque ele em risco. Então, se você chegar num ambiente de trauma e ligar para a ajuda, você já está fazendo o seu trabalho, tá? Você já está fazendo legalmente o que é necessário, que é ajudar aquele indivíduo. A partir daí, você não precisa fazer nada. Só ligar para o Corpo de Bombeiros já é o suficiente, tá? Já é o suficiente. Só você chamar ajuda já é o suficiente. Porque você tem que pensar o seguinte: aquele sangue que está ali pode estar contaminado. E aí a sua ajuda que você prestou pode ser que vire uma coisa contra você. Recentemente aconteceu um caso aqui em Cáceres de uma família que eu acho que até contei já para vocês, de uma família que se acidentou e a outra vinha atrás e viu o acidente e foi lá ajudar. E aí, nisso que foi ajudar as pessoas de dentro do carro, a sair de dentro do carro, não colocaram máscara, não tinha presença de sangue, mas não estavam de máscara, foram lá ajudar e não sabiam que essa família que estava no carro estava com Covid. E aí, a família que foi ajudar se contaminou e teve Covid e desenvolveu Covid e teve que ficar internada. E aqueles que estavam no carro com Covid não sabiam que estavam com Covid também e não tiveram nada. Então, quem foi ajudar acabou se contaminando, tá? Um exemplo aí da Covid. Mas a gente tem casos, por exemplo, de situação de pessoas que foram contaminadas com HIV ou pessoas que foram contaminadas com hepatite em atendimento sem paramentação. Então, você só faça o atendimento se você se sentir segura. E um detalhe, sempre peça ajuda. Vou até colocar aqui. Sempre pedir ajuda primeiro. Tá? Sempre pedir ajuda. Pedir ajuda é mais importante do que você fazer alguma coisa que você não sabe. Outra questão é a estabilização da cervical. Então, em situações de trauma, principalmente aqueles que você não viu, não mexa no indivíduo e peça para ele não se mexer. Tá? Peça sempre para ele não se mexer. Porque em situação de trauma, você pode, muitas vezes, piorar a situação do indivíduo, que pode lesar, né, gerar um problema permanente para esse indivíduo. E depois você deve tentar acalmar aquele indivíduo antes de meter a mão na pessoa. É se apresentar, é falar: oi, eu sou fulano, estou aqui, vou te ajudar, qual que é o seu nome, o que, que aconteceu, o que você está se sentindo, fique calmo, não se mexa, eu vou te ajudar. Isso é importante nessas situações. É interessante, quando a gente vai trabalhar com qualquer trauma, saber o que, que aconteceu. Né? Então, a pergunta, o que, que aconteceu com você, é muito importante, porque dependendo do jeito que foi o trauma, né, a gente já pode descartar algumas coisas ou pensar em outras. Então, por exemplo, quando foi um acidente de carro, a gente tem que pensar onde pode a pessoa ter batido, né? Se bateu de frente, se foi um capotamento, tudo pode ter. A gente pensa, né, como que isso aconteceu. Agora, se, por exemplo, foi num jogo de futebol e você viu ali que foi um carrinho e que foi direto na perna, você já sabe que não vai ter problema no braço nem no pescoço, porque foi direto na perna. Então, quando a gente vê, é mais fácil. Agora, quando a gente não vê o que aconteceu, a gente sempre pensa no pior.
Tá? Aqui é um outro exemplo, né, do que pode acontecer. Então, por exemplo, numa freada brusca, né, pode acontecer uma lesão com efeito chicote, o que pode lesar a cervical, gerando perda aí dos movimentos, ou, por exemplo, numa explosão, onde tem um deslocamento de ar, né, e essa pessoa é impulsionada para longe. Então, a gente sempre pergunta o que aconteceu para tentar entender e pensar naqueles traumas. Aqui, outras situações são quando tem lesões por acidentes com armas, né? Que jeito que aconteceu isso? Então, se foi uma perfuração com arma branca, né? Que são as facas, como que isso aconteceu? Tentar perguntar, né? Onde que colocou? Se está introduzido qualquer objeto, nunca tire nenhum objeto da pessoa, tá? Se for uma faca, se for um pedaço de pau, se for um pedaço de vidro, se for um pedaço de lado, qualquer objeto que tiver inserido na pessoa, nunca tire. Se for uma lesão por arma de fogo, sempre observe se tem um buraco de entrada e um de saída. É importante isso, e para poder fechar os dois. E quando tiver uma lesão, por exemplo, com espancamento ou com uma batida, né, a gente tem que pensar e perguntar onde foi que bateu, para pensar no que a gente tem que se preocupar mais. Tá? Por incrível que pareça, vocês podem dizer, mas isso nunca vai acontecer, eu vou trabalhar numa escola, isso nunca vai acontecer, né? Eu já tive atendimentos quando eu trabalhava na emergência, de uma vez chegar um adolescente que tinha levado uma pedrada na cabeça na escola. Então, uma pedrada é uma situação de trauma. E aí, o que se faz com essa situação? Então, isso a gente tem que saber, porque isso pode acontecer no ambiente que vocês vão trabalhar. A maioria vão trabalhar em escola, né? Ou academia, né? Em academia, infelizmente, a gente já viu situações de, por exemplo, ter traumas com pesos, né? De o peso cair em cima da pessoa, ter um esmagamento. Já tivemos também relato de situações de agressão dentro da academia, né, por conta de briga. Então, tudo isso a gente pensa assim, isso nunca vai acontecer. Não, nunca tenham esse pensamento, não. A gente tem que sempre se prevenir, assim, pensar no pior, porque daí se vem o menor é mais fácil. Esse aqui é só um esquema, né, do que seria um atendimento ideal num trauma. Um atendimento assim, de uma equipe ideal de trauma, né? O ideal é que sempre 3 pessoas, né, trabalhem num atendimento de trauma, ou seja, uma pessoa que faça a segurança do local, então uma pessoa que fique preocupada em proporcionar essa segurança do ambiente, ou seja, identificar o que está acontecendo, mostrar o que está acontecendo e pedir ajuda. Uma segunda pessoa que fique responsável por conter hemorragias, no caso, se tiver, e outra pessoa que faça as outras atividades do suporte básico de vida. Então, um atendimento bom de trauma seria prestado por no mínimo 3 pessoas, tá? Seja ela leigo ou seja ela profissional de saúde, né? Então, o ideal seriam aí 3 pessoas, né? Esse aqui é um material de um artigo que está falando, né, que o que seria ideal dentro de uma equipe de saúde, mas isso vale também para leigos, né? E aí a gente tem então o protocolo XABCDE. E aí esse protocolo a gente precisa então memorizar o que são essas letrinhas. Essas letrinhas são um acrônimo, né, em inglês. Por isso que às vezes parece diferente aqui para nós, porque elas estão em inglês. Então, a gente tem o X, que são as hemorragias graves, é a presença de sangue sendo expelida do corpo. O A é as vias aéreas, é a presença a obstrução das vias aéreas, então é o verificar o que tem no nariz e na boca. O B é a respiração, então a gente verificar se esse indivíduo está respirando. O C é a circulação, verificar se ele tem batimento cardíaco. O D é a parte neurológica do indivíduo. E o E é a parte de exposição, que é olhar o indivíduo como um todo.
tá? A gente fala assim, esse protocolo aqui, ele é ensinado para todas as pessoas, só que de uma maneira diferente. O profissional de saúde, ele tem umas especificações um pouco mais detalhadas em cada uma das etapas, né? O leigo, a situação é um pouco mais tranquila, né? São, como eu posso dizer? São atividades menos complexas, tá? Mas é preciso que se saiba pelo menos o que fazer nesse momento inicial. Então, primeiro, que é o X. O X é a questão da hemorragia externa grave, tá? O X, ele foi incluído agora há pouco tempo. Porque o X, ele é uma coisa meio intuitiva. Então, quando você vê uma pessoa sangrando, a primeira coisa que você vai fazer é tentar parar esse sangue, né? É uma coisa intuitiva, é fechar esse sangramento, é não ver aquilo ali sangrando. Né? Então, a gente já fazia isso, mas agora entrou no protocolo. Então, é o que a gente chama de exsanguinação, né? Que são as hemorragias externas graves. A gente tem 3 tipos de hemorragia. A gente pode ter hemorragia arterial, que é quando a artéria é rompida. A característica dessa hemorragia é um sangue vermelho vivo, que sai em forma de jato, tá? Ele sai espirrando. É muito característico. Você consegue ver isso claramente quando o sangue sai espirrando. Nesses casos, são umas hemorragia arterial, é a principal hemorragia que se tem, justamente por causa dessa força de ser expelido. Outra hemorragia que a gente pode ter é hemorragia venosa, é quando rompe uma veia. Nesse caso aí, a gente tem um sangue um pouco mais escuro e esse sangue ele não pulsa, esse sangue escorre. Tá? Ele não sai pulsando, ele não sai em jato, ele sai escorrendo. Alguns casos a gente pode ter os dois juntos, a hemorragia arterial e a venosa junto. Né? Então, nesses casos, tanto na hemorragia arterial como na venosa, o protocolo é o mesmo, é tampar e apertar e não tirar mais esse pano, ou essa gases, ou essa roupa, ou o que for colocado ali em cima, não se tira para olhar se parou. Não se faz isso. Simplesmente se fecha e pronto, não se olha mais. Quem vai olhar depois se está sangrando ou não é o atendimento com equipamento. Ah, eu coloquei um pano, o pano ainda tá ficando vermelho, tá vindo sangue no pano. O que você faz? Coloca outro pano em cima e aperta mais. Ainda tá vermelho, coloca outro pano e aperta mais. É esse o protocolo. E a outra hemorragia que a gente pode ter, que essa é a mais comum, né? É a hemorragia capilar. É quando rompe só pequenos vasos e sai aquele sangue pouquinho. Nessa também a gente fecha e pronto. Tá? Essa não vai juntar muito sangue, não vai escorrer, não vai nada. Esses pequenos cortes que a gente tem geralmente em casa. Tá? Então, nesses casos, principalmente na hemorragia arterial e na venosa, você vai colocando pano em cima de pano e apertando. Isso. Não se faz outra coisa. Não se tira para olhar se parou de sangrar. Isso só quem faz é profissional de saúde, certo? Isso é importante. Então, aqui é como que se faz, né? O atendimento. Então, você viu o sangramento, você vai fechar em cima. Primeiro pode fechar mesmo com a mão, se você não tem mais nada, e se você se sentir seguro de fazer isso, porque se você não tiver uma luva e você colocar a mão nesse sangue e você tiver algum corte, você tiver uma cutícula arrancada e essa pessoa tiver, por exemplo, hepatite, você vai pegar hepatite. Então, só faça isso se você se sentir seguro, né? Ou se você, por exemplo, tiver um pano que você não precisa tocar direto. Tá? E aí depois você coloca panos em cima, pode ser gases, pode ser pano, pode ser roupa, pode ser o que tiver disponível, porque às vezes isso acontece numa situação de na rua, e aí tenta enrolar, né? Enfaixar ou apertar. E se tá saindo sangue ainda, você coloca um por cima e continua apertando. Tá? Nunca fica tirando, porque quando você faz isso, você gera uma nova hemorragia. Tá? Então nunca faça isso de ficar olhando.
Esse aqui é um caso grave, quando tem amputação, por exemplo, onde é necessário um torniquete, tá? Aí aqui é um caso um pouco mais grave, né? Esse torniquete pode ser feito dessa maneira aqui, ou, por exemplo, com um aparelho de pressão, ou ainda com algum material que você dê um nó, né? Mas nesses casos aqui, você precisa procurar ajuda o mais rápido possível, né? Mas é importante que se faça essa amarração acima do local que está amputado e se pressione ali o máximo possível para parar de sangrar, tá? Porque senão a pessoa vai morrer, né, por causa do membro amputado. E aí, então, a gente muda para a letra A. Na letra A, a gente tem as vias aéreas e a coluna cervical. Então, o que a gente tem que pensar que é o mais importante no atendimento ao trauma? Primeiro, na coluna cervical. Tá? Tem que pensar que pode ter tido uma lesão na coluna cervical. E você não deve mexer nesse indivíduo quando tem um trauma, porque às vezes pode piorar a situação. Se você não está treinado, tá? Um treinamento extra que é preciso fazer para movimentar esse indivíduo, não mexa nele e peça para ele ficar parado, para não se mexer. Isso é o mais importante, tá? Não mexa nesse indivíduo, porque senão você pode piorar a situação. O melhor que você pode fazer é colocar as suas duas mãos no lado da cabeça dele, nas orelhas, e pedir para ele não se mexer, se caso ele estiver acordado. Porque se ele se mexer ou se você movimentar, às vezes você pode estar gerando um trauma na cervical. E as vias aéreas, o que a gente faz? As vias aéreas é verificar se tem alguma coisa que está tampando a boca ou o nariz. Tá? Nesse caso aqui, a gente tem manobras para fazer isso, tá? Para verificar isso sem mexer a coluna. Mas essas manobras são feitas por profissionais de saúde. Então, quando a gente não sabe fazer essas manobras, e vocês não precisam saber, o que vocês precisam saber é pedir para ele ficar quieto, não se mexer. Caso ele tenha alguma coisa dentro da boca que vocês consigam visualizar, vocês podem estar tentando retirar isso da boca da pessoa, tá? Pode tentar fazer isso em situação de trauma. Se não, não mexa. Tá? Aqui é a manobra, tá? Que pode ser feita. Vejam que deve ser feita por 2 pessoas, mas essas manobras precisam de treinamento específicos, tá? Não é o caso nosso nesse momento. Essa parte aqui também a gente não vai trabalhar, porque essa parte aqui é com equipamentos, coisa que a gente não vai ter, tá? Esqueci de tirar esse aqui. Tá voltando. Nem esse daqui. Esse aqui são as coisas que podem ser feitas, tá? A letra B é a parte da respiração. A parte da respiração, o que a gente faz é fazer aquela verificação lá do suporte básico de vida. Você pergunta para a pessoa, né? Chama ela. Se ela não respondeu em 10 segundos, a gente vai começar o suporte básico de vida, se ela não estiver respirando. Então, a gente pode ter 5 tipos de respiração. A apneia, que é quando o paciente não respira, e aí, nesse caso, a gente tem que começar a massagem cardíaca. A gente pode ter uma respiração lenta, que é uma respiração menor que 12 movimentos por minuto. Nesse caso, preciso o mais rápido possível do atendimento médico, porque essa pessoa precisa de oxigênio. Pode ter uma respiração normal, que é uma frequência entre 12 e 20 movimentos por minuto. Pode deixar a pessoa quietinha, parada. Pode ter uma respiração rápida,
e essa respiração rápida acima de 20 a 30 minutos, ou uma respiração muito rápida, que é acima de 30, pode levar a problemas. Então, quando a pessoa está com uma respiração muito rápida, você primeiro tenta acalmar, porque em situação de trauma, às vezes essa respiração é por conta do estresse. Então, tenta acalmar. Se não tiver como a pessoa ainda estiver respirando rápido, precisa desse atendimento de saúde rápido, tá? Esse aqui é um equipamento, né, que é um ressuscitador manual, que é no caso de apneia que a gente usa, é chamado de Ambu também, mas infelizmente a gente não tem ele disponível, né, só no pessoal da área da saúde. E esses são os outros equipamentos que são usados para prestar, para dar oxigênio para a pessoa, né? Que também a gente só vai ter em casos de atendimento na área da saúde. Tá. Passou tudo. A letra C é a parte da circulação. A parte da circulação, a gente vai verificar a pele, o pulso, a perfusão e as hemorragias, né? São relacionados ao sangue. Então, a gente pode olhar que cor que a pessoa tá, né? Observar esse pulso da pessoa é os dois mais importantes. Então, todo paciente traumatizado, ele vai ficar frio e taquicárdico. E ele vai precisar de reposição de líquido. Só que essa reposição de líquido a gente não faz pela boca, a gente faz pela veia. Então, nesse caso, o que a gente pode fazer é aquecer esse indivíduo e verificar o batimento. Se ele tiver batimento, a gente só aquece. Se ele não tiver batimento, a gente começa o suporte básico de vida, que é fazer a massagem. Aqui está mostrando, né, onde a gente tem os acessos venosos para fazer a punção. Isso também é só o pessoal da área da saúde, né, que pode fazer esses tipos de acesso. E aqui são as perdas que o indivíduo pode ter, que também já é uma informação para o pessoal da área da saúde, mas aí vocês podem notar que quanto mais sangue a pessoa perde, mais alteração ela vai ter e mais chance ela vai ter de fazer uma parada cardíaca. Então, se você viu um trauma e a pessoa não está respondendo, você vai começar o suporte básico de vida, que é fazer as massagens cardíacas. A letra D, o pessoal da área da saúde faz duas avaliações, né? A parte da escala de Glasgow, tá? E as pupilas. Os leigos fazem apenas uma avaliação, tá respondendo ou não está respondendo. Então, você fala com a pessoa responde, beleza. Pode acontecer da pessoa ficar confusa e você não entender nada do que ela fale. Isso é importante de você verificar. Quanto mais enrolada tiver a fala ou ela não estiver respondendo, mais rápido precisa ser o atendimento. Tá? Então, o importante é você falar com a pessoa e ver se ela responde ou não. Aqui é a avaliação das pupilas, então você pode olhar os olhos da pessoa. Toda vez que você vê alguma coisa estranha, fora do normal, mais rápido precisa de atendimento. E a última, que seria a letra E, que é feita também para os profissionais de saúde, é a exposição, onde você retira toda a roupa da pessoa para você olhar a parte de frente e a parte de trás. Nesse caso aqui, a gente só faz isso pelo profissional de saúde, tá? Tirando essa parte da exposição para o leigo, o que a gente tem que se preocupar é o seguinte: é proteger a pessoa do calor ou do frio, nessa parte da letra E. Então, o que a gente tem que cuidar? A gente tem que cuidar se ela está aquecida ou se ela está muito fria, tá? Sempre observar isso. Esse aqui é um mapa mental, né, do ABCD, das coisas que a gente tem que pensar. Então, primeiro é o X. O que é o X? Se tiver saindo sangue, fechar essa saída de sangue. Aí a gente vai para a letra A, ver o cervical e ver se está respirando. A letra B, a gente vê se tem essa respiração. Se não tem a respiração,
vai começar o suporte básico de vida, vai começar as massagens. A letra C é a circulação. A principal coisa da circulação é verificar a cor que está essa pessoa e se ela tem batimento cardíaco. Se ela não tem batimento cardíaco, eu começo a reanimação. Na letra D, eu avalio a parte neurológica. Se a pessoa está respondendo, está falando corretamente, é sinal que as coisas estão melhores. Agora, se essa pessoa está com fala enrolada ou não está respondendo, mais rápido precisa do atendimento da saúde. E a letra E, a gente se preocupa principalmente com o calor ou com o frio que a pessoa pode estar sentindo. Então, sempre proteger do calor ou do frio. Esse aqui são os materiais que a gente usou para essa aula. Eu acho que eu já coloquei lá na sala, se eu não me engano. Eu coloquei, deixa eu ver. Eu acho que não coloquei ainda. Peraí, que tá aparecendo um monte de coisa aqui, né? Eu vou colocar lá para vocês na sala esses manuais. Já coloquei. O ATLS tá de 2018, que é o mais importante, né? Que é importante a gente tá dando uma olhada, tá? Embora ele seja para a área da saúde, é muito importante. Deixa eu voltar aqui. E esse manual do Ministério da Saúde também eu vou deixar lá para vocês, que é bem interessante, mas é mais voltado para o pessoal da área da saúde, né? Então a gente tem que ter também esse cuidado, né? Porque tem algumas coisas muito específicas, tá? Mas é importante que a gente saiba pelo menos essa ordem do ABCDE. E aí eu queria mostrar aqui para vocês um vídeo que eu deixei lá na sala para a gente assistir junto em relação a um trauma, né, com problema de vértebras. Neste vídeo, você vai aprender a socorrer uma vítima de traumatismo da coluna vertebral ou de traumatismo craniano. Se você suspeitar de tais traumatismos, jamais mobilize a vítima. Deixe a vítima com o capacete e aconselhe-a a não fazer qualquer movimento, especialmente com a cabeça. Você corre o risco de lesionar a medula espinhal e provocar paralisia. Tranquilize a vítima. Alerte os serviços de emergência. Monitore a vítima até a chegada do resgate. É possível que haja traumatismo na cabeça ou na coluna vertebral se a vítima tiver mais de 65 anos, o acidente tiver ocorrido na estrada, a altura da queda tiver sido maior que a altura da vítima, a vítima reclamar de formigamento nas extremidades, de dor na altura da cabeça, da nuca ou das costas, a vítima perder a sensibilidade ou sentir fraqueza muscular no torso ou nos membros superiores, a vítima perder a consciência em algum momento. Então, veja, eu acho esse vídeo muito interessante porque ele mostra aquilo que realmente não deve ser feito. Então, não mexa, não mexa. Você só vai colocar a mão nesse indivíduo caso veja sangramento que você vai cobrir com um pano sem meter a sua mão. Senão, não mexa. O mais importante é pedir ajuda e também não deixar que ninguém mexa nessa pessoa. Tá? Eu já vi situações das pessoas saírem arrastando os indivíduos, né, no meio da rua depois de um acidente. Não façam isso. A chance de você estar piorando a situação é enorme. Também já vi situações, principalmente em jogos,
né, de não saberem o que fazer quando o indivíduo, tá, apresenta alguma queda ou alguma fratura em membros inferiores, tá? Principalmente quando tá jogando bola. Então, a gente precisa também ter essa noção do que deve ser feito e o que não deve ser feito, tá? Nós vamos ter o seminário que vocês vão estar apresentando, que a gente vai ter essa situação de trauma, né? Então, foquem principalmente naquilo que não deve ser feito, gente. Porque às vezes, em situação graves, é melhor você saber o que não fazer do que saber o que fazer. Tá? É muito importante que se faça o cuidado correto. Correto. É muito importante isso, tá? O cuidado correto. Tá? Então, não mexa nesse indivíduo se você não sabe mexer. Tá? Então, principalmente essa situação. Tá? Eu acho esse vídeo muito importante, tá? Muito importante, principalmente por conta da situação, né, de verificação aí dos problemas que podem gerar depois, certo? Então, muita atenção do que não fazer. Só vai mexer nesse indivíduo se ele realmente não responder, se ele estiver numa parada cardíaca. Aí você vai começar a massagem para tentar salvar a vida desse indivíduo, mas essa massagem vai ser feita na posição que ele estiver. Você não vai mexer, não vai arrastar, não vai tirar do lugar, porque você gera o risco de estar piorando a situação do indivíduo. Tá? Então, muita atenção nessa hora. Recadinhos. Semana que vem é ponto facultativo, né? Então, nós não vamos ter nosso encontro síncrono, a gente se encontra só o dia 8, certo? Então, eu vou deixar um material, eu vou colocar lá alguns materiais sobre hemorragia, que eu gostaria que vocês estivessem dando uma olhada, porque situações de hemorragia são muito comuns em ambiente hospitalar e em academia. Ah, mas que hemorragia? Principalmente hemorragia nasal, hemorragia no nariz. É muito comum acontecer em escola, acontecer em academias. Outra situação com questões das hemorragias são os traumas aí pequenos, né, que são os cortes, né, que são muito comum também e que a gente vai dar uma olhada então em relação a isso. Tá? Então, semana que vem a gente não tem esse encontro síncrono, vai ficar para o dia 8. Então, eu espero que vocês aproveitem esse dia para colocar aí os exercícios em ordem, né? Tudo em ordem. Não esqueçam de participar da enquete do fórum por causa das presenças e a gente se encontra então no dia 8. Ok? Até lá, então. Até mais, pessoal.